Jeremias 15. A inevitável condenação de Judá. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Fora com eles, expulse-os de minha presença. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à guerra para a guerra, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, diz o Senhor. Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que tiver sobrado. Por causa das maldades que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem se dará o trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou e me deu as costas, diz o Senhor. Portanto, levantarei a mão para destruí-la. Estou cansado de mostrar compaixão. Às portas da cidade eu os espalharei ao vento, como palha separada do cereal, e levarei seus filhos queridos. Destruirei meu próprio povo, pois não querem abandonar seus maus caminhos. Haverá mais viúvas que grãos de areia do mar. Ao meio-dia trarei um destruidor contra as mães dos jovens. Farei cair sobre elas angústia e terror repentinos. A mãe de 7 filhos desmaia e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Agora está sem filhos, envergonhada e humilhada. Entregarei os que restarem para serem mortos pelo inimigo. Eu, o Senhor, falei. A queixa de Jeremias. Então eu disse: como estou aflito, minha mãe. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar a dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam. O Senhor respondeu: eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição. Seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte ou uma barra de bronze? Entregarei de graça a sua riqueza e seus tesouros como despojo a seus inimigos, pois o pecado corre solto pela terra. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá contra vocês. Então eu disse: Senhor, tu sabes o que tem me acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhações. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca participei dos banquetes alegres do povo. Senti-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim, e enchi-me de indignação com os pecados deles. Por que então continuo a sofrer? Por que minha ferida não tem cura? Teu socorro parece incerto como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Jeremias 16. Jeremias é proibido de casar-se. Recebi outra mensagem do Senhor. Ele disse: não se case nem tenha filhos neste lugar, pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesta terra, e a respeito de suas mães e seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Morrerão por guerra e fome, e seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e animais selvagens. Castigo que virá sobre Judá. Assim diz o Senhor:
Não vá a funerais para prantear, nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele minha proteção. Removi minha bondade e minha misericórdia. Tanto os mais importantes como os mais simples morrerão nesta terra. Ninguém os sepultará nem chorará por eles. Seus amigos não se cortarão nem rasparão a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém oferecerá uma refeição para consolar os que estiverem de luto, nem mesmo pela morte da mãe ou do pai. Ninguém lhe dará um cálice de vinho para consolá-los. Não vá a seus banquetes e às suas festas, não coma nem beba com eles, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Durante sua vida, diante de seus olhos, acabarei com os cânticos alegres e com o riso desta terra, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. Quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi nosso pecado contra o Senhor nosso Deus? Você, então, lhes responderá que assim diz o Senhor: seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses, me abandonaram e não obedeceram à minha lei. E vocês são ainda piores do que seus antepassados, seguem os desejos teimosos de seu coração perverso e não querem me ouvir. Por isso os expulsarei desta terra e os enviarei a uma terra estrangeira, onde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses dia e noite, e não lhes concederei nenhum favor. Esperança, apesar da calamidade. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que ao fazer um juramento, ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Pois eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados. Agora, porém, envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor. Envio caçadores que os caçarão nos montes, nas colinas e nas cavernas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminaram minha terra com as imagens sem vida de seus ídolos repulsivos e encheram minha terra com suas práticas detestáveis. Jeremias expressa confiança. Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo o mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. O Senhor diz: agora lhes mostrarei meu poder. Agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. Jeremias 17. O pecado e o castigo de Judá. O pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra e nas pontas de seus altares. Até seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Aserá, debaixo de toda árvore verdejante e no alto das colinas, nos montes e nos campos. Entregarei todas as suas riquezas, seus tesouros e seus santuários idólatras como despojo para seus inimigos, porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhes escapará por entre os dedos. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá para sempre. Sabedoria do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, quem se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos.
Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com suas ações. A confiança de Jeremias no Senhor. Como a perdiz que choca ovos de outro pássaro, assim são os que obtêm riquezas por meios injustos. Na metade da vida perderão suas riquezas, no final não passarão de velhos tolos. Nós, porém, adoramos diante do teu trono eterno, exaltado e glorioso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que se afastarem de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ó Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. As pessoas zombam de mim e dizem: onde está a mensagem do Senhor? Por que suas profecias não se cumprem? Senhor, não abandonei meu trabalho como pastor do teu povo. Não pedi que enviasses calamidades. Ouviste tudo o que eu disse. Senhor, não me aterrorizes. Somente tu és meu refúgio no dia da calamidade. Traze vergonha e desespero sobre os que me perseguem, mas não permitas que eu fique envergonhado e desesperado. Traze sobre eles um dia de calamidade. Sim, traze sobre eles destruição em dobro. Guardar o sábado. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto aos portões de Jerusalém, primeiro junto ao portão por onde o rei entra e sai, depois junto a cada um dos outros portões. Diga ao povo: ouçam esta mensagem do Senhor, reis de Judá, todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, todos vocês que passam por esses portões. Assim diz o Senhor: ouçam minha advertência. Parem de negociar junto aos portões de Jerusalém no dia de sábado. Não trabalhem no sábado, mas façam dele um dia santo. Foi o que ordenei a seus antepassados, mas eles não deram ouvidos nem obedeceram. Recusaram-se teimosamente a prestar atenção e não aceitaram minha disciplina. Se, contudo, vocês me obedecerem, diz o Senhor, e não negociarem junto aos portões da cidade, nem trabalharem no sábado, se o guardarem como dia santo, então o rei e seus oficiais entrarão e sairão por esses portões para sempre. Sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. Os reis e seus oficiais entrarão e sairão em carruagens e a cavalo no meio do povo de Judá, e esta cidade permanecerá para sempre. De todas as partes ao redor de Jerusalém, das cidades de Judá e Benjamim, das colinas do oeste, da região montanhosa e do Neguebe, virá gente para apresentar holocaustos e sacrifícios. Trarão ofertas de cereal, incenso e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Mas se vocês não me ouvirem e não guardarem o sábado como dia santo, e se nesse dia trouxerem cargas de mercadorias pelos portões de Jerusalém como nos outros dias, porei fogo nesses portões. O fogo se espalhará até os palácios e os consumirá, e ninguém será capaz de apagar as chamas. Jeremias 18. O oleiro e o barro. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês, e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor: quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre as outras nações? Israel, minha filha virgem, fez algo terrível.
Pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Pode secar-se os rios que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andaram por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada, será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante de seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. Conspiração contra Jeremias. Então o povo disse: venham, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei e nem precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Senhor, olha para mim. Ouve o que dizem meus inimigos. Acaso se paga o bem com o mal? Cavaram um buraco para me matar, mesmo eu tendo intercedido por eles e tentado protegê-los de tua ira. Portanto, que os filhos deles morram de fome, que morram pela espada, que suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos, que os mais velhos sejam mortos por uma praga e os jovens na batalha. Que se ouçam gritos vindos de suas casas quando guerreiros atacarem repentinamente, pois cavaram um buraco para mim e esconderam armadilhas ao longo do meu caminho. Senhor, tu conheces os planos que fizeram para me matar. Não os perdoes por seus crimes, nem apagues seus pecados, que eles morram diante de ti. Trata-os de acordo com tua ira.